Tá aí, Seu Jorge, Cotidiano, o nome dessa canção. Antes, um popurrí aí com Elisete Cardoso e Silvio Caldas, começando com Meus 20 anos. Agora 1h11. AM 630, a serviço da comunidade. Educativa Entrevista. Gente, hoje a nossa convidada para a nossa entrevista é a Melissa Camargo Kotovski. É coach, eu acho que é assim que pronuncia, ela vai me corrigir daqui a pouquinho se eu estiver errado. É coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e especialista em educação em valores humanos. Planejamento de metas para 2018. Todo mundo tem um planejamento, mas será que a gente consegue fazer isso direito? Será que no meio do caminho as coisas não complicam? Ou a gente não deve mexer no que já está planejado? Para responder essas e outras perguntas, para nos orientar em 2018, a Melissa já está aqui conosco. Seja bem-vinda, Melissa. Boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Tá vindo uma brasileirinha aí? Tá vindo, Ana Sofia. Vem para quando? Vem para março. Desde já, parabéns. Boa gestação e bom parto. Ai, obrigada. Melissa, como é que a gente estabelece novas metas para um novo ano? Eu gosto de pensar que sempre nesse período é onde as datas comemorativas, Natal, Ano Novo, aniversário, as pessoas param para pensar e fazer um balanço na vida. É verdade. O como foi, o como não foi. O que eu não vou fazer. O que eu fiz, o que eu não fiz. Só que ao longo das rotinas diárias, essa força vai se perdendo e as metas acabam muitas vezes não acontecendo. Sim. E então, é importante que a gente consiga fazer com que esse desejo, essa motivação, ela prevaleça, ela continue. E eu vejo que também é um exercício que eu faço muito antes de começar a fazer o como planejar nossas metas, é fazer um exercício de enxergar o que tem de bom. Validar aquilo que conseguiu, porque a gente quer tanta coisa muitas vezes, mas não enxerga tudo que já tem. Então, verdade. Antes de uma lista do que eu quero, uma lista de gratidão. É fazer um exercício que, inclusive, vai auxiliar na tua motivação. Uhum. O que você conseguiu esse ano que deu certo? O que não deu certo? Como é que você pode aprender? Digamos, eu tinha uma meta de conseguir mais dinheiro, mas eu não atingi. O que eu aprendo com isso? Valide o que conseguiu. Eu consegui 50% daquilo que eu queria. Perdi força ao longo do ano. Seja as desculpas que a gente tiver, mas valide, agradeça e aí sim aprenda, para depois começar a tua próxima lista. Esse é um exercício de movimento que a gente faz, porque a ação gera movimento, mas as nossas emoções interferem. Então, primeiro vamos começar com uma energia positiva. E não, correto. Por mais que você sinta que foi um ano horrível, mas valide alguma coisa. Pelo menos o seu esforço, pelo menos o seu enxergar que realmente faltou muita coisa de ter feito para conquistar mais coisas. Você é empresária também, né? Sim. O que é a sua profissão de coaching? É assim que se pronuncia? Isso. A gente pode resumir como planejamento de vida. Seja nas áreas de carreira, de saúde, o que você desejar. Como é que eu planejo, como é que eu realizo? O coach, ele auxilia nessa caminhada, trabalhando com questões comportamentais, emocionais e auxiliando a pessoa, que a gente chama de coach, que é o cliente, a reconhecer as suas grandes forças, que muitas vezes a gente não se conhece, né? A gente se conhece a partir de um autoprocesso. Quais são as suas grandes forças e como você pode usá-las a teu favor? Entender o que te sabota e auxiliar com as tuas forças. Quem são os seus clientes? O perfil. Eu gosto de dizer assim, que são pessoas que têm coragem suficiente de mexer nas suas questões. Porque desejar coisas, todo mundo deseja. Só que às vezes a gente precisa mexer um pouco mais. Entender quais os nossos valores, quais as nossas crenças que nos ajudam e nos atrapalham, por exemplo. O que eu tenho que reavaliar, quanto de disciplina eu tenho que ter, o que eu tenho que reprogramar na minha vida. Um exemplo simples, digamos que eu queira ficar mais satisfeita com o meu corpo, ter mais saúde e mais vitalidade. Bem possível que muita gente, eu queria ter 5 quilos a menos, eu escuto muito isso, queria ter tantos quilos a menos, queria ter um corpo assim, daquela Miss ou daquele modelo. Tá, mas quanto a gente está disposto a fazer o que eles fazem?
né? A encarar os desafios da rotina todos os dias, das ações que eles Cirurgia fazem. plástica, quanto? Mesmo assim, Né? mesmo Pois que fosse cirurgia, tem que pagar. É claro. E para Quanto que pagar eu tô você precisa trabalhar. Isso. Quanto que eu estou disposto a fazer o esforço condizente para realizar determinada ação? Né? Então, muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Eu gosto de dizer que o querer, ele traz mais querer. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui, Melissa, agora que vem bem a calhar. Você está grávida, feliz da vida, trabalhando ainda e tal, aquela coisa toda. Mas muitas pessoas, principalmente as mulheres, eu noto o seguinte, elas têm uma meta. A minha meta é terminar um curso superior, a minha meta é isso, depois casar e depois não sei o quê. E aí ela acaba se apaixonando, engravida, vira uma dona de casa. E eu falo sempre para as pessoas o seguinte, eu não sei se é por aí, você não acabou com as suas metas, você adiou seus projetos. Adiar às vezes é necessário, mas não desistir. Seria por aí? O importante, vamos entender assim, dentro dessa história, não tem nada de errado se a pessoa está feliz. Certo. O principal ponto da nossa vida é a gente estar feliz. Seja trabalhando ou seja cuidando somente dos seus filhos, da sua casa, mas é ter as nossas escolhas de forma consciente. E não chegar num momento de processo num sentido de, eu tive filhos, eu casei, agora eu não fiz mais nada. Né, como se fosse... Porque é uma escolha, né? A gente tem que se apoderar das nossas escolhas, mesmo que elas não sejam tão conscientes assim. E entender que o lado bom disso é que a partir do momento que eu enxergo como estou hoje, eu posso mudar. Então, eu quero fazer um curso, por que eu não fiz ainda? Quais as forças e energias me faltam? Né? Entender que não é às vezes por causa do filho, do marido. Eu sei que talvez tenha mães e pais lá se retorcendo quando eu digo isso. Mas é essencial a gente entender que quando a gente fala no nosso peso, né, no nosso corpo, nosso dinheiro, qualidade das nossas relações, tudo que a gente tem é um resultado do que a gente vem fazendo. E o primeiro passo é enxergar exatamente, a base de todo o planejamento é entender qual é a primeira coisa a ser feita. O que eu tenho que fazer agora? Então, se eu quero mudar essa fase... Vamos lá, vamos ver o que eu preciso fazer primeiro. Muitas vezes, eu tenho que entender assim, para qualquer meta, eu tenho 5 coisas para gerenciar. Uma delas é o nosso tempo. Certo. Se a minha meta não entra na minha rotina, ela não cria força. Então, por exemplo, se é uma questão de parte física, tem que entrar todos os dias, seja como exercício, alimentação, leitura. Tem que entrar na minha realidade. Eu tenho que saber conversar disso, ter grupos disso. O segundo ponto é os nossos relacionamentos. É bem possível que eu vou ter que, se eu tenho filhos, eu vou ter que combinar com meu marido, ou com uma mãe, ou com alguém que vai ficar com meu filho enquanto eu estou fazendo atividade física, com os meus parceiros. Se eu quero fazer um curso, tenho que combinar com alguém, né? Correto. Parte financeira, eu também tenho que organizar isso. Muitas vezes as pessoas querem organizar muita coisa, mas não tem a base. Então, vamos começar pelo que precisa ser feito primeiro. O próximo tempo, falei em questão de tempo. Relacionamentos, financeiro, a questão dos nossos recursos emocionais, porque muitas das metas elas se perdem por causa das nossas emoções mesmo, envolve no sentido de que a ansiedade faz com que eu me perca na minha meta, a questão de... fiquei com preguiça hoje, não vou na academia. Fiquei com preguiça amanhã, não vou na academia. A procrastinação, posso fazer depois... também acabo não fazendo. Então, é entender que a disciplina vai te fazer ter sucesso. E gerenciar tuas emoções que te favorecem e as emoções que às vezes não te favorecem, vão te ajudar. E o último elemento é o conhecimento. Qual conhecimento eu preciso ter para essa meta? Porque talvez tenha metas que eu não tenho conhecimento suficiente, por isso que elas não aconteceram ainda. Se a gente estava falando, por exemplo, de um curso, fazer um curso, mas às vezes a própria questão física, o que eu preciso fazer? Será que é uma dieta que todo mundo está fazendo? Talvez não. Eu tenho que aumentar meu nível de conhecimento sobre esse tema para que eu tenha algo para mim. Não com o que todo mundo faz, mas o que eu posso fazer, com quem eu posso conversar. Quais amigos eu tenho como modelos que eu poderia conversar para entender o que eles fazem. O círculo de amizade, então, é fundamental. Ajuda muito, o que a gente chama de grupo de convívio. Se eu tenho um grupo de convívio que é muito bom naquela meta, por exemplo, eu vou ter reforço para isso. Eu vejo, por exemplo, a partir do momento da gravidez, como, desde o início, né, como vem falando comigo sobre a questão da maternidade. E no meu processo de decisão,
Eu conversei com muitas mães, como é que elas faziam com a carreira. Eu sempre fui muito apaixonada pela carreira, pela minha empresa, pelo que a gente faz. Eu comecei a estudar pessoas que tinham a carreira e tinham a maternidade dentro da minha visão com muita qualidade. Casamento, tinha as áreas da vida mais organizadas. Para eu entender que é possível, porque senão eu acabo entrando em crenças de outras pessoas e que não são minhas. É aí que eu entro novamente na questão mulher. A mulher, ela sempre foi atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Hoje já mudou. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, ou até ao lado de uma grande mulher existe um grande homem. Só que a mulher é o seguinte, ela tem os filhos para cuidar, a jornada dela é terrível, e você sabe disso. Ela sai... Tá, eu trabalho fora, mas quando eu chego em casa eu também tenho que preparar as coisas e ir buscar às vezes as crianças na escola e de repente que tempo que eu vou ter para fazer esse curso superior que eu tanto quero? Vamos entender assim, quando a gente quer alguma coisa, a gente faz. Acho que é a primeira premissa, seja a vida que tiver. Porque a gente pode, é só encontrar um balanço, olhando fora da nossa caixa, a gente vai ver que tem mulheres que têm a mesma rotina, mas elas estão estudando. Sim. Quando eu fiz faculdade, tinha muitas mães, eu não era mãe na época, mas tinha muitas mães que trabalhavam, que faziam tudo, e eu ficava, meu Deus, como é que faz? Pois e é, fazem. Incrível. Então é importante entender que a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente. Não vai acontecer um milagre, né? Não, as coisas não caem do céu. Existe um esforço para que as coisas sejam conquistadas. E a gente tem que tomar muito cuidado para não terceirizar para o outro essa responsabilidade. Para marido, para filho, para governo, para empresa, para o meu líder. É para mim. Se eu preciso melhorar minha performance em alguma coisa, se eu não estou 100% satisfeita, vamos começar resolvendo. E às vezes o começar resolvendo é conversando. Vou conversar com meu marido e explicar para ele que eu estou sentindo falta de um estudo. Que gostaria de estudar, o que eu posso fazer, quais as melhores opções, porque eu vou precisar de um parceiro. Sim. Talvez se eu vou estudar todas as noites, alguém vai ter que ficar aqui se eu tenho filhos, ou não, né? Porque às vezes não é só os filhos, pode ser um casal que não tenha filhos, mas tenha outros compromissos. Se eu quero fazer uma viagem e estudar fora, como é que eu vou fazer? Tem a casa, tem as responsabilidades aqui, eu vou ter que compartilhar. O que a gente precisa entender é que a gente pode compartilhar. E não precisa ser, seja para a mulher ou para o homem, fazer tudo. Tudo tem que ser a gente, tudo eu tenho que controlar. Eu posso fazer conexões positivas para me ajudar. Você é especialista em educação, em valores humanos. E você falou de marido, tudo. Serviria até para um relacionamento que está desgastado entre o casal? Essa sua fórmula, digamos, não digo uma fórmula, mas esse seu olhar? Eu entendo que é importante entender o que é o desgaste, né? Existem aí fatores, Sim. fases. O que eu gosto de entender muito e estudar sobre as relações humanas, é importante entender que a comunicação e a parceria auxilia muito na reconexão. Nos casais que se reconectam, começam por enxergar a coisa mais positivamente. E não só positivamente, enxergar o que está acontecendo. Seja para qualquer meta, primeiro passo é eu entender como é que está agora. E aí não ter... Por isso que eu falei, pessoas corajosas para mexer em suas questões. Porque muitas vezes a gente tem que ter coragem suficiente, sentar contigo e conversar. Gilmar, não tá legal. O dedo na ferida. Não tá legal, não tô feliz. Existem tantas técnicas de relacionamentos, tantos livros de como fazer tal coisa, né? Ou como se relacionar bem, como falar bem. Existem várias técnicas que podem nos ajudar. Mas o principal é não ter medo. E começa, não é medo de você, é medo de mim com você. Sim. Ou medo de como é que vai ser depois. O medo do nosso futuro não pode nos travar no agora. E o medo é um travador. E é um gerenciamento emocional que a gente falou, né? Sim, não resta dúvida. Por isso, quanto mais eu me fortaleço emocionalmente e aumento o meu autoconhecimento, mais fácil vai ser minha caminhada. Nós estamos conversando hoje com Melissa Camargo Kotovski, que é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e especialista em educação e valores humanos, para que a gente entenda um pouquinho mais. Agora, vamos falar agora do empresário. Aquele empresário que ele começou por baixo, de repente ele está subindo, mas ele tem muito medo de arriscar uma coisa maior para se tornar, inclusive, um grande empresário. Esse medo dele é salutar? O medo Sim, de arriscar? Todo medo é real, vamos pensar assim, né?
E teve uma expressão uma vez que eu escutei que são dores do crescimento. Olha, né? só legal. Independente da fase que a gente está, existe o conforto, que é a zona de conforto. Para eu sair dessa zona de conforto, eu vou entrar num lugar que eu não conheço e vai gerar medo, isso é natural. Desconhecido. É um desconhecido, né? E é importante a gente entender que não é perder o medo, mas se abraçar ao medo, né? É ir com medo mesmo para as coisas. É claro que é aumentar teu conhecimento, estudar, fazer várias coisas e entender que a gente não tem controle de tudo. Né? Como empresário, eu já passei por várias fases. Inclusive fases que eu estava bem, mas eu queria crescer. Eu acho que é uma das fases, pelo menos na minha trajetória, que dá mais medo, porque você já tem tanta coisa, se perder, perde muito. É verdade. Do início, se você perder, perde pouco. É verdade, não resta dúvida. Só que se eu não enfrento o medo, não é nem um enfrentar, eu entendo que é um conviver, que é um conversar com ele. Eu gosto de dizer que o medo é como se fosse uma visita que a gente não gostaria de receber em casa, mas vai receber do mesmo jeito. Com simpatia. Se eu for simpática, se eu conversar, se eu souber lidar, se eu souber entender o que ele está pensando ou o que ele quer me dizer, vai ser mais fácil essa visita, até ele ir embora. Ou vou aprender a conviver com essa visita que pode ser uma constante na minha vida. Mas é conviver. Então, o que esse medo quer me preparar? Porque o medo, ele pode me ajudar numa preparação. Ah, tô com medo de perder dinheiro, então vamos estudar como não perder dinheiro. Tô com medo de perder meu negócio, então vamos me preparar mais para não perder o meu negócio. Com quem que eu tenho que me relacionar que teve que dar esse pulo e deu certo? Que é aquilo que a gente falou dos modelos de ouro, né, que a gente chama. Quais modelos de ouro passaram pelo que eu passei? Se eu encontro mentores naquilo que eu desejo atingir, eles já atingiram, as pessoas são muito mais empáticas, com muito mais facilidade. Né? Por exemplo, eu vejo por questões, seja no empresariado, ou seja, por exemplo, na gestação, conversar com algumas mães que eu fico pensando, como é que será que acontece isso? Elas falam com uma calma, tranquilidade, porque já passaram. É mais fácil se colocar no meu lugar empaticamente. Correto. No empresário que já teve esses pulos mais altos, quando ele vem conversar com a gente, é claro que ele olha com um olhar, é natural esse medo, mas na minha trajetória aconteceu tal coisa. Então, escolher mentores que nos favoreçam a ter mais visão da nossa meta e faz com que a gente acredite muito mais, é mais fácil. Impressionante, né? Que a gente conversando com a Melissa aqui, a gente tem uma outra visão. E eu acho que é isso que faz com que ela tenha essa profissão com vocação. E isso é importantíssimo. Agora, como desenvolver a autoestima? A pessoa, ela até tem potencial, mas ela não acredita nela mesma. Ela está sempre por baixo, sempre é a segunda, a terceira. É aquilo que a gente falou de se conhecer bem. O auto começa ali no autoconhecimento, né? Agora em dezembro eu dei uma palestra, eu e a minha sócia, e a gente falou muito sobre alguns pontos dentro do sucesso, dentro de sucesso. E um deles envolve a gente se amar mesmo. Eu tenho uma atividade que eu faço que eu peço às vezes, eu até teve um grupo de formação que eu pedi para eles colocarem numa lista o nome das pessoas que eles mais amavam. Fizeram lá dentro do período e eu perguntei, quem aqui, né, levante a mão, quem aqui colocou o seu nome? Para minha surpresa, muitas pessoas não colocaram o seu nome. E aí começa uma questão, porque se eu não gostar de mim, como é que outras pessoas vão gostar de mim? E tudo começa pelo gostar da gente, num exemplo simples. Se eu não tiver saúde, como é que eu cuido dos meus filhos? Se eu não tiver saúde, que nem nesse período da gestação, se eu não me cuidar, e é um esforço, e fazer meus treinos, cuidar da minha alimentação, como é que eu vou cuidar dessa pequenininha que está aqui? Né? Como é que eu vou me relacionar bem com meu marido se eu não estou bem? Como é que eu vou trabalhar com a minha equipe, com os meus clientes se eu não estou bem? Nós estando bem, a gente faz tudo bem. A gente tem energia suficiente para encarar o que vier. Então é essencial aprender o caminho de se gostar. E entender que se eu me coloco em primeiro lugar na lista, não quer dizer que os outros estão em segundo, terceiro. A gente pode ter uma lista homogênea, pode ser horizontal. Não é eu gostar de mim, não quer dizer que eu não goste dos outros, ou vou gostar menos de um filho, menos de um marido. Mas o importante é se gostar, porque aí você vai ter esforço e energia suficiente para se cuidar. Eu gosto muito de falar sobre a nossa melhor versão, ser a nossa melhor versão, em todos os momentos. Ou seja, eu estou aqui sendo a minha melhor versão. Por quê? Eu estou aqui de corpo, alma, coração.
Se eu vou fazer um almoço para o meu marido, tudo de corpo, alma e coração. Se vou lavar a louça, que seja a melhor louça, que eu me divirta com aquela atividade. Quer dizer, quando fizer, faça bem feito. Faça com prazer, se divirta. É claro que tem coisas que nem sempre a gente Sim. queria estar fazendo, Uhum. mas procure o prazer naquilo. Tenha gratidão por aquilo que você está fazendo. Contribua com uma energia positiva, né? Se a gente for entender quantas pessoas a gente impacta ao longo do nosso dia, a gente Sim. vai até se motivar muito mais. A gente pode facilitar para que ele tenha um dia melhor ou não. Então, contribua e agradeça, né? Trabalhe com amor nas coisas que fizer. Há pouco tempo você falou do líder. Quando a pessoa exerce um cargo de chefia, qual é o relacionamento da equipe com esse profissional e esse líder com a sua equipe? Eles têm que caminhar no mesmo ritmo, porque às vezes existem membros da equipe que atrapalham. E aí? Então vai começar. Eu trabalho muito com liderança, né? E eu acredito muito numa liderança de si. O que significa essa liderança, que a gente pode entender como influência, começa em nós. Se eu não gosto de determinada pessoa, o que eu posso fazer para extrair o melhor dela? Né? Como eu posso eu não consigo controlar ela, mas eu posso gerenciar a mim para trabalhar essa minha melhor versão nela, a melhor versão que seja possível. Sabendo que a pessoa é competente, ela sabe fazer, mas... E entender assim, se realmente ela não é competente, ela não está ali, o que ela está fazendo na minha equipe, se eu sou o líder? O meu papel como líder é desenvolver outras pessoas para que elas encontrem a sua melhor versão. E a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Elas nunca não aprenderam na escola, não aprenderam nas suas casas. A gente mesmo dificilmente aprende isso em casa, vai aprendendo ao longo do caminho do estudo, né? Do estudo. E o líder, eu entendo que a grande responsabilidade dele é exatamente isso. Saber qual é a sua melhor versão para entender a sua melhor performance e saber extrair isso das outras pessoas, da sua equipe. Nós podemos delegar a responsabilidade? Sim, o líder, inclusive, né? Senão ele não consegue liderar. Ele só se acumula de atividades. O líder é uma pessoa que influencia outras pessoas para chegar no caminho que é necessário. Claro que pensando nisso de uma forma positiva, mas que gere resultados dentro do que se espera ou de aprendizagem. Porque às vezes a gente faz uma coisa e não dá muito certo, mas eu preciso aprender para que no próximo caminho seja mais fácil. Certeza. Né? 1h33 minutinhos, a gente conversa aqui e o tempo vai passando. Melissa, eu gostaria que você deixasse, nesse momento, uma reflexão ou uma mensagem para as milhares de pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Educativa, com relação a justamente o fator autoestima que você já falou, mas também mirem em uma meta. O que se pode falar nesse momento para as pessoas de 80 anos, as pessoas de 50, de 30, de 20 que estão nos acompanhando agora, com relação a sonhos que essas pessoas têm e querem realizar? Penso que tem algumas coisas que são bem importantes, né? A primeira, sabe o que você realmente deseja. E aí não seja punitivo, não tenha julgamento no que você deseja. Realmente deseje o que você quer. Quero isso, quero ter uma casa. Saiba exatamente o que você deseja. A partir disso, escolha coisas que vão transformar realmente a tua vida num primeiro momento. Talvez você tenha lá 20 desejos, não vai dar para realizar tudo em um ano, mas são desejos que vão para 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Então é legal ter uma lista de sonhos. Curto e médio e longo prazo. Isso. A partir daí, escolhe aí os mais curtos, até para que você consiga... né, tirando da lista. Ir tirando da lista, ir realizando. Um outro ponto, tenha um autorrespeito contigo. Cumpra a sua palavra. Isso é muito importante, porque se eu coloco para mim, eu vou fazer lá, cuidar da minha alimentação todos os dias e começo a não fazer, eu vou entender que eu sou uma pessoa que não realizo coisas. Eu vou... Poupar todo mês. Vou poupar todo mês e gasto, faço tudo ao contrário, eu vou começar a acreditar ou alimentar essa crença cada vez mais forte que eu não sou uma realizadora. Escolhi ter tempo com meus filhos para brincar, né? Não adianta eu ficar o dia inteiro com eles, mas quero ter um movimento de ficar realmente somente com ele naquele período, e não faço. Então, tenha um autorrespeito contigo, cumpra a sua palavra com você mesmo. Eu percebo que as pessoas cumprem as palavras às vezes com os outros, mas não cumprem consigo. É verdade. Cumpra contigo e aprenda, cuida de você, seu lado mental, emocional, físico e espiritual.
faça exercícios, coma bem, durma bem, tome água, porque você vai ter mais energia. A gente tem que cuidar do nosso templo, Sim. né? Que é o templo do nosso espírito. A gente precisa cuidar disso. Se eu não cuidar disso, vai ficar mais difícil cada vez mais. Como é que tem pessoas que têm tempo para fazer muita coisa? O tempo é o mesmo para todo mundo, elas só têm mais energia, elas têm mais vitalidade, porque elas cuidam do seu corpo, elas cuidam do seu templo. É justamente porque muitos se dedicam tanto a uma determinada tarefa, a um trabalho, e esquecem da saúde e, de repente, elas estão num hospital e não conseguem realizar nada e ainda prejudicam a vida de outras pessoas. Sim. E às vezes até sem querer, né? Sem querer, exatamente. Melissa, eu quero agradecer muito a sua participação conosco, por essas palavras, porque a gente tenha um pouquinho mais de incentivo no nosso dia a dia, para que a gente aprenda a realizar e ter essa autoconfiança que é tão necessária, porque uma coisa eu lhe digo, eu me amo, então Importante. E que 2018 seja de muita felicidade, prosperidade, saúde, e que a sua gravidez corra tudo normal, e depois nos conte quando ela nascer. Pode deixar. Tá bom? Obrigado, Melissa. Melissa Camargo Kotovski, ela é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching e especialista em educação em valores humanos, empresária, mãe, esposa, e está aí na luta com esse sorriso que Deus lhe deu, e ainda bem novinha. Tá vendo só, pessoal? A gente chega lá. Agora, 1h37.